Gente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui no painel do Human in Mining Brasil. A gente vai falar sobre construir uma mineração responsável e qual que é o papel dos homens na garantia da equidade do setor mineral. O movimento, para quem não conhece, né, ele é um movimento internacional e no Brasil ele chegou aqui em 2019 com a proposta de endereçar, né, os desafios que as mulheres enfrentam no setor mineral no nosso país. Ele tem um plano de ação para as empresas conseguirem entender como elas precisam endereçar, como que elas começam a dialogar sobre esse processo. E esse plano de ação ele tem 8 propostas, 8 estratégias que são fáceis, né, de acompanhar e você conseguir entender como que você constrói uma mineração mais sustentável. Eu estou aqui em nome da diretoria do Human in Mining Brasil, então eu queria agradecer em nome do movimento essa oportunidade, esse espaço cedido pelo IBRAM, né, que tem sido um parceiro desde o início que o movimento chegou no Brasil. E o nosso objetivo aqui é trazer para a pauta do diálogo esses desafios. Meu nome é Karen Gatti, eu sou uma das diretoras voluntárias, lembrando que o movimento ele é voluntário. O meu morreu. Está escutando? Ah, tá. Eu sou uma das diretoras... Só um minuto, gente, que o meu fone parou de funcionar. Só um minuto, gente, já está resolvendo aqui. Problemas normais de um evento. Obrigada. É só pôr no 1, né? Já está no 1? Está no 1, Marisa? Obrigada, viu? Então, o Human in Mining, ele é um movimento voluntário, que ele conta com o apoio de empresas patrocinadoras e signatárias. Ele também é um movimento, né, que conta com apoio de várias outras empresas que são parceiros nessa empreitada, para a gente poder conseguir seguir, né, adiante. E a gente tem alguns desafios, né, dentro do setor, que é mensurar esse setor. A gente é o único WIN no mundo que faz um relatório de indicadores anual. A gente está indo para a 4ª edição. Esse indicador ele dá um panorama de como que está evoluindo, não só a presença feminina no setor mineral, mas onde que essas mulheres estão e como elas estão representadas dentro desse setor. O importante é que a gente também tem outras iniciativas. A gente lançou esse ano uma mentoria. A mentoria ela é uma proposta, né, de alavancar a carreira de novas profissionais para que elas cheguem nas posições de liderança, a gente aumentando essa presença feminina dentro do setor. E também a gente tem um prêmio Mina que começou esse ano e que depois, terminando aqui, a gente vai ter essa premiação e conhecer quem são os 4 vencedores dessa premiação. Além disso, a gente está lançando aqui na Exposibram 2024 a cartilha de vagas afirmativas, para que vocês possam entender como que esse processo funciona. E aí eu estou aqui com um time sensacional comigo, um time maravilhoso. Então eu queria apresentar, acho que vocês já devem conhecer parte deles, a Ana Cunha, que é diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross. E, além disso, ela é coordenadora do ESG da mineração do IBRAM. Temos também o Daniel Monteiro, que é CEO da Yellow Recrutamento. Ele é People Advisor da Hiker Venture Capital e presidente da Funsoft. Tenho a Daniela Brits, que é a sócia responsável pela prática de cultura e D&A no Brasil, da UI. Né? A Daniela tem sido uma parceira nesses relatórios que a gente está indo para a 4ª edição e vamos lançar em novembro. E a gente também tem o Léo Drummond,
que é diretor da Diversifica, é professor universitário, autor de 6 livros e colunista de diversidade do jornal Estado de Minas. Antes de começar, eu queria só pedir para vocês não baterem palma, né, já que a gente tem palcos simultâneos acontecendo aqui, e que vocês, se vocês quiserem mandar perguntas, tem um QR Code ali disponível que vocês podem encaminhar perguntas e eu vou ler aqui na hora que a gente estiver com o espaço aberto, tá? E aí, para a gente seguir adiante, eu queria, né, aproveitando esse time de experts que temos, ouvir a opinião deles sobre qual que é o papel dos homens para a gente alcançar essa tal equidade no setor mineral. Eu vou começar com o Léo. Obrigado pela palavra, pela apresentação. Gente, obrigado aí pela atenção da plateia também, quem está aí com a gente nesse momento. Uma satisfação. E bem, para começar a falar do papel dos homens como aliados aí na equidade de gênero, primeira coisa que eu queria trazer é que, gente, se a gente precisa discutir equidade de gênero, é porque não existe. E se não existe, é culpa dos homens, gente. É minha culpa, culpa do Daniel e dos outros homens que estão aí. Não foram as mulheres que inventaram as posturas machistas. Foram os homens. Então, a gente precisa se responsabilizar. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho esse tipo de atitude. Tudo bem, talvez você não tenha uma atitude X, eu não tenha outra atitude Y, mas num coletivo são os homens que têm as posturas, geralmente machistas, que criaram essa cultura, e a gente precisa se responsabilizar, pensar, poxa, então o que eu faço? Já que esse grupo do qual eu faço parte tem causado essa falta de equidade. Obviamente, a gente pode pensar assim, poxa, mas não tem mulheres que também fazem isso? Sim, mas é uma reprodução de um pensamento machista que vem sido colocado aí há tanto tempo na sociedade, e aí a gente precisa, então, começar a se responsabilizar. E aí, a gente tem que pensar, na mineração especificamente, sobre o que nós homens podemos fazer no nosso dia a dia, no papel que você exercer, para ter uma postura antimachista, uma postura que desconstrua os comportamentos que não são bacanas e que não levam à equidade. Então, se você é uma liderança, o que você vai fazer para que você ajude no alcance das metas de gênero, tanto na contratação quanto também na retenção de talentos femininos? Na sua equipe, como que você vai desconstruir os tipos de hábitos que existem, que às vezes tem a ver com piadas que são machistas, às vezes vai ter a ver com não dar a palavra às mulheres ali que estão na equipe, que estão na reunião. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Olha, qual é a mulher da minha equipe que eu vou sugerir que apresente esse assunto importante numa reunião? Para a gente ir empoderando, né, para ir trazendo também o destaque para elas e assim elas irem se desenvolvendo e alcançando outras posições. Começar a ver quais são os mitos, que depois a gente vai conversar mais, que existem relacionados à presença de mulheres na mineração e como que você vai desconstruir com você mesmo e com seus pares. Aí, última contribuição para esse primeiro momento é esse. Gente, o que a gente faz com os pares? Homens escutam homens. Infelizmente é assim. Então, os homens que já têm uma consciência de que a gente pode fazer algo pela equidade de gênero, a gente tem a responsabilidade de impactar positivamente os nossos pares, homens, para que eles também entrem nesse movimento e a gente consiga acelerar esse movimento por equidade. Ana. Muito bom, Léo. É difícil falar depois de um professor, né, gente? Mas vamos lá. O Léo trouxe a perspectiva dele de homem e eu vou trazer um pouquinho da minha perspectiva de mulher que está na mineração há 26 anos, né? Então, tenho cruzado essa jornada e vendo onde a gente tem mudado, onde a gente não tem mudado, né? E quando a gente fala qual é o papel do homem no alcance da equidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se o último relatório do INE fala que nós somos 21% da força de trabalho, a gente está dizendo que 80% dessa força de trabalho é masculina.
Então, acho que esse número, ele fala por si só. Se eu for olhar o número de homens e mulheres nos cargos de liderança, eu vou afunilar isso ainda mais. Então, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que quem toma decisão todo dia, na sua maioria, é homem. São os homens, né? E a nossa prática, os nossos olhos, a nossa vivência, basta a gente virar o pescoço de um lado para o outro, a gente vai, de fato, entender que são eles que ainda tomam as decisões, são eles que ainda estão definindo quais são os caminhos que essa mineração vai ter. Então, acho que isso tudo eu estou dizendo para dizer, é fundamental que a gente consiga conectar esses dois grupos, né? Porque não é razoável a gente pensar que essa é uma jornada feminina. Mas eu queria trazer uma reflexão para nós, mulheres, o quanto nós estamos fazendo uma jornada para o lado de dentro desse grupo, né? Do grupo feminino. Então, a gente fala sobre esse assunto, a gente vai falar desse assunto, que quando a gente vai falar de equidade de gênero, é sempre uma audiência feminina, tem sempre uma maioria de uma audiência feminina. Aí a gente está sempre na maioria, quando a gente está nesses momentos, né? É de nós para nós. Acho que a gente precisa, de fato, entender por que a gente ainda não conseguiu se conectar com esses 80%, porque senão a gente fica achando que são só os 80% que não se conectam com a gente. Mas onde a gente está falhando, na forma de abordar esse assunto, na forma de trazer isso para a mesa, que a gente ainda trata isso como um assunto de mulher. Como ao longo do tempo, e isso vai ser natural, se eu estiver numa sala e eu estiver numa sala com colegas de trabalho homens, e esse assunto surgir, alguém vai pedir para eu falar sobre isso. E a gente precisa entender que tem uma diferença, assim, primeiro que tem uma diferença do que é lugar de fala, que foi se vulgarizando ou mesmo se deturpando o termo, né? Eu posso falar como mulher, mas um homem pode falar, sim, quais são as questões que precisam ser endereçadas quando a gente trata de uma desigualdade entre gênero. Ele não vai falar sobre a minha perspectiva, como eu não falei sobre a perspectiva do Léo, mas ele vai trazer a perspectiva dele como aliado. E aí, de novo, né, sendo bastante realista, não são assim, não é só aliado, porque não é uma simples aliança. A gente está falando de um grupo majoritário. Que precisa estar on board, precisa se engajar nessa construção, a gente precisa ser capaz de se conectar com eles, mas também a gente precisa entender, como o Léo falou, que esse assunto não é de mulher, assim como, enfim, o racismo não é assunto para as pessoas pretas tratarem, e assim por diante, se a gente pensar nessa igualdade que a gente quer como sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem até feito essa preocupação da gente trazer à luz quem são esses talentos, né, que precisam ser ampliados dentro do setor mineral. Isso tem sido uma preocupação que a gente tem tido dentro do Human in Mining. E aí, pensando nessa construção que esses dois doutores aqui fizeram, eu queria perguntar para o Daniel, do ponto de vista de recrutamento e seleção, né, como que a gente pode, né, tentar garantir que essa equidade ela seja realmente presente. Muito bom. Eu vou começar a minha fala aqui, primeiro agradecendo ao público aí que está acompanhando a gente. Eu acho muito apropriado o que a Ana trouxe aqui para a gente sobre local de fala. Mas eu costumo dizer um negócio, eu não sei nem onde é que eu vi isso, tá, Karen? Vocês me desculpem o excesso de informalidade às vezes, mas eu prefiro ser mais bem-humorado. Porque aí a gente vê na plateia quem tá rindo, tá me ouvindo, né? Mais fácil assim, né, Léo? Porque bater palma, levantar, a gente combinou que não ia ser muito interativo, mas se quiser dar um tchauzinho aí pra gente, vou ficar muito feliz. Aí, ó, gente. Gostei. Se o pessoal do seu lado não deu tchauzinho, fazer igual aquela igreja pentecostal. Dá um cutucão aí e fala pra sintonizar no 1. Daniel, Tá vamos só fazer um exercício, já que você fez esse. Quem é mulher e está ouvindo a gente, levanta a mão. Agora, quem é homem e está ouvindo a gente, levanta a mão. Ó, vamos puxar a orelha aí dos homens da mineração, hein? De novo, nós estamos falando para nós mesmos, né?
E Infelizmente. tem um ponto que eu falo que é o seguinte, tem local de fala, ok, eu não jamais posso falar sobre equidade, inclusão, diversidade de mulheres, eu não tenho lugar de fala de mulher. Não tenho propriedade para isso, mas eu tenho um local de ação. Eu acho que tem uma diferença muito grande sobre isso. Porque igual a gente trouxe aqui, que temos hoje 21% de mulheres na mineração, eu me lembro talvez do relatório mais antigo da UIN, a gente estava até conversando sobre isso, eu e Dani aqui, que esse número era na ordem de 13%, 14%. Então nós já estamos crescendo. O vetor é positivo. Ótimo que o vetor é positivo. E agora o que eu faço para escalar esse número, para crescer esse número? Eu preciso não só envolver quem está em local de fala, mas quem está em local de ação. Esse lugar de ação é de quem toma decisões, é de quem age em favor de. E para você ter uma ação em favor de qualquer que seja a causa, a gente precisa trabalhar isso com consciência. E consciência ela só vem com duas questões, ou com punição ou com benefício. Então, se a gente não tem uma clareza de que eu tenho benefício de ter mais mulheres dentro da mineração, se esse benefício não está sendo comunicado adequadamente, vai ser muito difícil eu acionar esses locais de ação para poder equilibrar, para trazer equidade para o mercado. Qual que é o benefício? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. E qual que é a penalização disso? Ou seja, o que eu estou perdendo por não ter mais diversidade dentro do setor? E essa perda, às vezes, ela não é quantificada, né? É difícil a gente trazer isso com indicadores em alguns momentos. Mas a gente consegue já ter algum mapeamento disso daí ao longo de processos, para a gente entender que equipes diversas, e a gente está falando de uma diversidade meio básica, homem e mulher, né? Isso ainda a gente pode abrir outras portinhas, outras gavetas sobre diversidade. A gente pode falar ainda um pouco mais de diversidade intelectual, diversidade de formação, diversidade de construção de pensamento, mas a gente ainda tem uma noção clara de que existe um benefício e existe, vamos dizer assim, uma punição de eu não trabalhar em equipes diversas. E quando a gente fala de recrutamento, a gente está falando de porta de entrada, né? Acho que a porta de entrada, ela equilibra muito os indicadores ali dentro da empresa. Então, claro, acho que nesses últimos 4 anos de relacionamento nosso com a UIN, acho que, sei lá, a quantidade de empresas que já fizeram vagas afirmativas, acho que quase todas Muito já, né? grande. Uhum. Pelo menos as signatárias, eu imagino que a maioria já fez algum processo de vagas afirmativas para mulheres. E isso está surgindo resultado. Então, assim, porta de entrada, ela precisa ser um pouco mais facilitada nos critérios de seleção quando eu trabalho vagas afirmativas. O que eu quero dizer com isso? Os meus critérios de seleção, ou seja, o que eu defini como objeto daquela vaga, eu preciso ter algumas flexibilidades para poder conseguir atrair esse público diverso. Porque senão eu vou repetir padrões que eu já tenho dentro da empresa. Imagina se eu pego uma descrição de cargo de uma cadeira que sempre foi ocupada por um homem e eu vou fazer uma vaga afirmativa para a mulher, muito provavelmente eu vou ter vieses machistas nesse perfil quando eu faço uma definição com base no perfil que eu sempre tive. Então, ao publicar uma vaga afirmativa, ao trabalhar processos para mulheres, eu preciso dar uma ressignificada no meu descritivo de vagas. E isso, às vezes, é também uma ressignificada no meu escopo de trabalho dentro da empresa. Entendendo que diversidade também influencia em habilidades diferentes, em habilidades complementares. E fazer esse entendimento, esse mapeamento é muito importante para que o recrutamento funcione, né? E não simplesmente a gente trabalha a meta com um número e vai aumentando o número de entrada, e o número de saída vai seguindo esse aumento. A gente perde retenção porque a gente está contratando errado. Excelente. E aí eu vou chamar a Dani, né, para poder explicar do ponto de vista, né, de uma consultoria da UI, como que isso se dá. Obrigada, gente. Bom, prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, né? Falar sobre esse tema, né, de equidade. Eu acho que diversidade, equidade e inclusão, e eu trago muito a questão do pertencimento, porque eu acho que também é sobre isso que a gente precisa falar, né? A gente fala muito sobre o recrutamento e seleção. Eu e Dani, a gente estava falando sobre isso antes, meu xará.
E mais do que até a questão do recrutamento, mas a gente tem que pensar também no processo todo de inclusão dessas mulheres dentro do setor mineral, né, e do pertencimento delas, para que a gente tenha aí, de fato, né, que elas consigam ali dar continuidade na carreira delas dentro do contexto do setor, né? Então é super importante isso. E aí a Ana trouxe uma fala super importante também dentro do contexto do relatório até do WIN, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho junto com o Money Mining já há 4 anos aí, trazendo essa perspectiva de mulheres na mineração e como elas vêm crescendo dentro desse contexto. Então, desde 2018, quando a gente começou, então a gente tinha 13%. Já no relatório desse ano, a gente já traz um número diferente. Ano passado, né, a gente tinha 21%. A gente já está vendo um crescimento aí nos últimos anos, mas ainda assim, a gente tem muito espaço para crescer e para ter cada vez mais mulheres dentro do contexto do setor. E, ao mesmo tempo que a gente vê aí, né, mulheres ocupando posições dentro da organização, a gente vê ainda um turnover muito grande. Então, existe uma necessidade muito grande da gente trabalhar nessa questão toda da inclusão e do pertencimento dessas mulheres dentro do setor mineral, né? De acordo com o Fórum Mundial, se a gente olhar e continuar nesse ritmo de crescimento aí, a gente vai demorar ainda mais de 250 anos para ter um posicionamento de mulheres aí, uma equidade que a gente está falando de fato de mulheres em posições de liderança dentro do contexto do setor. Então, eu acho que o nosso painel aqui traz uma visão super importante sobre o que é a equidade, né, de trazer condições aí semelhantes para que homens e mulheres possam ocupar essas posições. E mais do que isso, eu acho que é uma chamada, né, para trazer, eu acho que não é aqui apontar dedos para os homens, né, dentro do contexto do setor, mas é muito mais uma chamada para engajar eles, né, para que eles possam ser sponsors e para que eles possam atuar em conjunto aí, né, com as empresas e com as lideranças para trazer cada vez mais mulheres para dentro do setor, né? Então é um call to action, assim, digamos assim, né? Mas é uma chamada para que todo mundo participe aí desse movimento, né? Eu acho que é super, super importante, porque hoje, quando a gente vê, e a Ana também trouxe esse ponto, né? Mas o homem branco, cis, ele tem uma posição de privilégio hoje dentro das organizações, né? E hoje a gente precisa desmistificar um pouco isso e trazer esse homem que hoje tem o poder para também trabalhar e atuar nas políticas públicas, nas práticas dentro do contexto organizacional, nas empresas, para apoiar, de fato, esse movimento de mais equidade dentro do contexto do setor, né? Então, acho que é muito mais uma chamada aí para que a gente tenha maior participação aí dos homens no setor e apoiando como sponsors aí engajados nesse processo como um todo, tá? Ô, Dani, eu vou pegar, né, essa sua fala e já vou endereçar a segunda pergunta. Por que é tão relevante, né, a gente discutir no dia de hoje essa equidade dentro do nosso setor, né, do setor mineral? Por que é relevante? Cada dia mais, Karen, a gente vê investidores, né? A gente vê a própria população questionando isso, né? E também eu acho que tem um ponto importante que a gente, enquanto mulher, eu vejo e me coloco nesse lugar de um pouco de síndrome do impostor, né? Às vezes a gente não se sente qualificado o suficiente para estar em determinada posição ou, né, ou assumir determinado cargo, enquanto às vezes a gente tem toda essa condição, né? Então tem uma questão também das mulheres se reposicionarem aí, se colocarem dentro de um contexto de negócio diferente. Então a gente vem tratando muito sobre isso dentro das sessões de mentoria, dentro de conversas que a gente tem com mulheres que atuam aí no setor. Tá? Mas isso aí a gente tem visto cada vez mais que existe aí uma pressão, né, governamental, existem questões aí de investidores e da própria população questionando sobre esse tema, né? Mas a gente também tem muito espaço para trabalhar nisso dentro das organizações, através de políticas públicas, de práticas, de ações de conscientização, sabe, de treinamento, de desenvolvimento, de questões relacionadas a, por exemplo, vagas afirmativas. Então, a gente tem muito espaço para tratar desse tema e buscar mais esse tema. Mas, sem sombra de dúvida, isso está cada vez mais recorrente e a gente vê, não só no setor mineral, mas eu vejo outros setores em que a gente atua, em que esse tema vem sendo super bem direcionado. E a gente tem visto uma evolução grande. Então, aqui a gente tem muito espaço ainda
para de fato evoluir, sabe? E até pegando um gancho nisso que Dani trouxe, que eu acho que é muito interessante a gente dizer que a relação com o trabalho mudou muito nos últimos anos. Então, a partir do momento que você muda a relação com o trabalho, o mercado tem um dever de mudar a relação com os colaboradores. Então, quando você vê essa evolução que a gente teve, e eu acho que pós-pandemia isso foi exponencialmente, teve uma alteração exponencial na relação do trabalhador com a empresa, a gente precisa entender que parte dessa alteração do trabalho, da relação do trabalho, ela também está atrelada à alteração da forma como as famílias são configuradas. Então, antes, eu acho que muito do que a gente falava assim, eu vou preterir uma mulher numa contratação por conta de um homem, é pelo papel que ela exercia dentro de casa. Hoje você não tem mais, como você tinha antigamente, famílias configuradas da mesma forma. Hoje você tem uma mudança completa do ambiente familiar. Então isso precisa também trazer para dentro da empresa. E isso não é de uma hora para outra, né, gente? A gente tem aí de 13% para 21% em 4 anos, já é um baita ganho. Mas a gente está só no começo, né? Acho que tem muito ainda para fazer, né, Dani? Sem dúvida. E só para contribuir aqui mais um ponto, né, que eu falei de políticas públicas, mas o próprio IBRAM colocou metas aí, né, para que as empresas e no setor mineral tenham cada vez mais mulheres dentro do contexto do negócio, né? Então Exato. existe ainda né, o IBRAM impulsionando ainda o setor dentro desse tema, né, Karen? Exato, tem a carta compromisso, né, onde a gente tem uma meta até 2030 de alcançar, e ela é bem desafiadora. E aí eu queria perguntar para a Ana, né, porque a gente sabe, pelas duas respostas aqui, né, essa importância dessa equidade no setor mineral, nos dias de hoje, por que a gente tem falado isso tanto, mas eu queria entender do ponto de vista, né, da mineração, que a Ana já tem uma trajetória aí, como que a gente trata esse assunto, né, como que a gente leva isso, considerando que a mineração ela tem uma rigidez locacional. Né? Então, a gente tem sites remotos, a gente tem, às vezes, áreas de mineração que são fora dos grandes centros, né? Como que a gente endereça essa pauta, né? Dessa importância, dessa equidade dentro dessas áreas, às vezes, mais complicadas, mais complexas de levar pessoas. Eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que a minha visão se aplica para os dois cenários. Eu acho que tanto para as áreas remotas, e você tem razão, a coisa da rigidez locacional, seja uma área remota ou não, acaba trazendo alguns desafios extras, mas eu não acho que são desafios que são impeditivos, como não são em outros lugares, como não são num grande centro, né? Acho que acabam sendo usados muitas vezes como muletas, quando a gente de fato quer endereçar. E eu queria fazer aqui um disclaimer antes de falar o que eu vou falar, porque assim, eu sou uma defensora da pauta, eu acredito na pauta, eu estou na mineração por escolha, eu sempre falo que eu entrei na mineração por susto, mas eu fiquei por escolha. Né? Eu estou há 26 anos nesse mercado, porque eu acredito que, de fato, eu posso contribuir para discussões como essa, e a gente tem endereçado muitas. Mas é uma jornada, né, gente? É uma jornada e jornada leva tempo. Por que algumas coisas são mais aceleradas do que outras? Acho que são perguntas também que a gente precisa se fazer, porque eu sempre escuto assim, mas você é muito ansiosa, né? Você quer a coisa para ontem. Aí eu falo, gente, 500 anos, não é para ontem, né? Assim, a gente vai ficar, né, nesse discurso da educação das pessoas, até quando, né? E aí, eu penso de verdade que nós não podemos ser ingênuos, né? Tem um sistema posto, tem um sistema colocado, tem um sistema construído. Quando a gente pensa, se a gente for olhar para o século XIX, se a gente for olhar para hoje, como que eram as relações de trabalho, ou como que é a relação na nossa sociedade. Outro dia eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte: a nossa carga horária, essa carga horária de trabalho que a gente tem hoje, é uma carga horária que foi desenhada, essas 44 horas semanais, a priori, porque elas podem ser diferentes, mas ela foi desenhada em que cenário? No cenário que a mulher estava em casa e o homem estava trabalhando. Mas ela não mudou, né? Então, tudo que precisa ser feito depois das 44 horas de trabalho ainda precisa ser feito.
e ainda é feito majoritariamente por mulheres. Estão aí os números da economia do cuidado que não nos deixam mentir. E isso por si só, se a gente olhar, porque essa é a base, inclusive, do prêmio de Nobel da Economia do ano passado, que fala disso, né? Que essa economia do cuidado, ela precisa girar e ela é feita por mulheres para que a outra economia ande. É sobre isso que a gente está falando, gente. Não é sobre cargo de gerente, sobre cargo de diretor. Porque se a gente olhar esses números, os números estão andando. Bem ou mal, eles estão andando. Mas a gente está falando, eu falei isso num outro painel sobre uma outra perspectiva, a gente está falando de perda de espaço e perda de poder. Quando a gente fala de privilégio, a gente tem que falar e lembrar que quantas pessoas querem abrir mão de privilégios? E hoje o privilégio está na mão de quem? É importante a gente pensar isso, porque senão a gente acredita aos programas uma única solução para resolver o problema. E não é. Os programas, eles são importantes, eles cumprem um papel, mas enquanto a estrutura não mudar, enquanto, especialmente, e eu gosto de lembrar isso dessa questão da economia do cuidado, ela não for endereçada, ela é muito importante, para que você consiga se desobrigar para outras coisas. Vou dar um exemplo. A gente fala muito de carreira. Base para carreira, uma das bases é o quê? Network. Né? Vai num happy hour de fim de evento. Eu estava outro dia num happy hour de fim de evento. 2 das 3 mulheres que estavam comigo precisaram ir embora para buscar os filhos na escola. Elas não ficam. Porque tem uma série de coisas. Parece um exemplo tolo, mas não é. São essas coisas que a gente não dá nome, a gente não se conscientiza de que é um trabalho que só é feito por um grupo de mulheres, que vai distanciando dia após dia as mulheres dessas posições. E aí eu queria trazer um outro ponto também, que é assim, honestamente, né, gente? Que mulher que a gente está falando, né, cara pálida? Assim, porque a gente está falando de que mulher dentro da mineração? Eu posso desenhar que mulher que é essa. Ela não se parece comigo, ela não se parece com uma mulher trans. Então, a gente também precisa sair, quando a gente fala de equidade, desse verniz da discussão que a gente está. Porque a gente está muito na superfície quando a gente fala sobre esse espaço dentro das organizações que as mulheres estão alçando. Porque é um perfil mais específico de mulher que tem alçado esses espaços. E a gente precisa endereçar todos os outros, né, para a gente, de fato, conseguir falar de equidade. Muito bom, Ana, muito bom. Acho que trouxe reflexões super importantes, né? E trouxe também, como a gente gosta de falar, o hot topics aqui. E aí eu vou pedir para o Léo, né, falar um pouco como que a gente enxerga essas mulheres, né, essa diversidade, e não esse verniz que às vezes a gente trabalha, né, dentro dessa construção que a gente quer fazer. Sim, eu acho que primeiro é endereçar o que a Ana estava falando, né? De assim, mulheres são muitas. Isso. Então, quando a gente está falando de mulheres, a gente está lembrando das mulheres negras, a gente está lembrando das mulheres com deficiência, das mulheres LGBTQIA+, de todas as letras, inclusive as mulheres trans. Então, primeiro, essa questão. E lembrando, a gente estava falando dos benefícios, né, assim, gente, o que traz? Os dados já nos mostram, né, retenção de talentos, quando a empresa é mais inclusiva. E quando tem um relatório, acho que é da Harvard Business Review, revista de Harvard, né, que publicou, que mostra que uma empresa inclusiva retém 19% mais seus talentos. E quando a gente fala da equidade de gênero, a gente vê as mineradoras indo tanto atrás de trazer mais mulheres, porque tem metas, mas uma dificuldade muito grande que essas mulheres continuem trabalhando. E não é porque as mulheres não querem trabalhar e elas gostam de pedir demissão. Não é isso que acontece. Acontece porque ela chega lá, o ambiente não é adequado para ela. E não é adequado também porque o serviço é pesado e mulher não gosta de serviço pesado. Isso também não existe. Ainda mais quando a gente está falando de o trabalho da operação das minas, gente, não são mulheres que estão trabalhando porque elas querem questões supérfluas para a vida delas.
Elas topam o serviço pesado, aquilo é a subsistência da família delas. Elas estão dispostas àquele trabalho pesado, sim, mas elas não conseguem aguentar determinadas coisas que acontecem ali. Eu, né, a equipe da Diversifica, que é a minha consultoria, a gente tem trabalhado com várias mineradoras e a gente vai conhecendo a realidade. A gente vai vendo que tem motivos, sim, para as mulheres pedirem demissão, que não são os mesmos motivos dos homens. Tem questões específicas que acontecem com as mulheres que tornam aquele ambiente ruim para elas trabalharem muitas vezes. Eu vou trazer uns cases aqui, mas eu não vou trazer nome de case negativo, tá, gente? Os cases positivos eu vou falar de qual empresa é. De case negativo eu só conto o que aconteceu. Mas um case muito positivo que eu já queria trazer, que é um case da Anglo-América que tem a ver com a política do cuidado. A Anglo-América é uma das empresas com as quais, né, eu trabalho, dando consultoria e treinamento. E lá, quando a pessoa tem filho, vê a pessoa, não é quando a mulher tem filho. Tem uma política de parentalidade equitativa. Um homem pode pedir 6 meses de licença parental, se ele falar que ele é o cuidador primário daquela criança. Ah, mas a CLT não prevê isso. Mas isso é política de equidade. Por quê? Você não passa a não saber mais se quem você contratou vai sair de licença por 6 meses se tiver filho ou não. Para de ser a questão da mulher. De assim, se a mulher vai sair de licença, então não vou contratar ela, vou contratar o homem que não sai de licença por muito tempo. Não, se a política de parentalidade é equitativa, homem ou mulher pode pedir 6 meses. Então começa a quebrar essas questões que trazem resistência para a contratação de mulheres. Um outro case que eu acho muito legal também para trazer, que é da Kim Ross. Sim. Que é da Kim Ross, é porque a gente fez com a Kim Ross uma escuta muito legal das mulheres que trabalham na operação da mina e dos homens e dos líderes dessas mulheres. E para mim foi muito significativo, porque assim, a gente tinha mulher ouvindo mulheres e tudo, mas eu fui, então, um homem para conversar com os homens. Porque tem coisa, gente, que homem só fala quando fecha a portinha da sala e não tem mulher junto, tá? Infelizmente ainda é assim. E, ao chegar ali e fechar a portinha, alguns líderes já tinham uma consciência de questões de equidade, e eu ia trabalhando as questões com eles, como era a realidade das mulheres, da equipe deles e tudo, e alguns homens reconheciam, olha, as mulheres da minha equipe quebram menos equipamento do que os homens. Isso aconteceu lá. E aí, o outro homem que não tinha parado para olhar esse número ainda, olhava e falava, nossa, é verdade, na minha também. E ia tomando consciência dos benefícios que o Daniel estava falando agora há pouco. As mulheres da minha equipe, elas fadigam menos e elas pedem menos licença. E aí outros homens falavam, nossa, vou observar isso, eu acho que é isso que acontece na minha também. Então tem um impacto positivo do que um homem fala com o outro nesses lugares, que é muito legal, e isso faz com que eles se abram mais para trabalhar as questões de equidade de gênero. Então eu acho muito importante discutir masculinidades com esses homens que estão na mineração e discutir com eles o papel deles para criar equidade. E porque a gente já vai achar, como é o caso da Kim Ross, alguns homens que já são promotores. Sim. Mas eles não estão necessariamente falando no dia a dia se eles não forem instigados a isso. Então a gente precisa de ações intencionais com os homens, que a gente vai achar esses que já estão ali promovendo o tema, para que eles façam a contaminação positiva dos outros, e a gente vai fazendo um movimento de atrair cada vez mais homens aliados. Então, queria trazer esses 2 casos de exemplo. São os convertidos, né, Léo, que a gente fala. Né? A gente tem uns homens aqui hoje, né? Contamos com vocês, homens que estão nos escutando nesse momento, para levar essa conversa para outros homens. E eu queria que, antes de continuar, lembrar que a gente tem um QR Code, né, para vocês mandarem perguntas. Aproveitem que vocês têm 4 pessoas aqui fantásticas que sabem muito. Façam perguntas espinhosas que eles vão mandar bem, eu tenho certeza. Já que o Léo falou, né, de um pouco do que acontece nos bastidores, eu queria trazer para cá um tema bem polêmico, né?
que é sobre os mitos. A gente tem vários mitos dentro. Alguma coisa está interferindo. Deixa. Não, tá em tudo. Alô? Acho que melhorou, né? Oi. Melhorou? Não. É microfone. Como se tivesse uma interferência. Oi? Não, tá bem ruim. Tá ruim. Tá bem ruim. Oi. Fazendo um sinal. Agora. Tá melhorando. Agora voltou. Agora ficou bom. Ainda tá no meio do caminho, mas já melhorou, já dá pra ouvir. Falando Já de melhorou. longe no microfone, principalmente. Deixa eu ver. Tá melhor? Tá alto ainda, né? Tá um pouco alto. Oi. Melhor. Melhor agora, né, gente? Tá melhor? Agora sim. Tá melhor? Vamos lá. Ó, tem um monte de homem levantando a mão ali atrás. Gostei. Então, já que já que a gente está trazendo, né, o Léo trouxe essa questão dos mitos, né, a gente queria entender porque a gente está falando da mineração do presente, mas também estamos falando da mineração do futuro, a mineração que a gente quer construir, né? Como é que a gente pode construir, né, essa mineração? Lembrando que existem vários mitos referentes a vagas afirmativas. E eu tenho certeza que vocês já escutaram alguns desses mitos ou acreditam em algum desses mitos. Isso tudo começou... Voltou a ficar ruim o som, gente. Gente, voltou a ficar ruim. Voltou. Karen, mas o meu também tá ruim. Não? Seu microfone está desligado. Teve alguma interferência e eles estão atualizando aqui para poder voltar ao normal. Um pequeno comercial e voltamos em alguns instantes. Aproveite esse nosso intervalo para mandar as perguntas do QR Code que está aqui na tela. Aproveita esse momentinho, tá bom? Ainda tá ruim. Tá conseguindo? O nosso dá para falar. Então, vamos tentar com esses. Pronto. Tá bom? Tá bom. Desliguei ali. Então, esse assunto dos mitos, né, referente às vagas afirmativas, ele surgiu de um post que a gente fez nas nossas redes sociais do Women in Mining e que gerou muita polêmica e a gente teve vários comentários e eles nos deixou, assim, não assustadas, a gente ficou até feliz de saber que as pessoas estavam indo nas redes comentar e colocar os posicionamentos. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, né, como que vocês, se vocês já escutaram alguns desses mitos,
né? E como que vocês, se eles são verdade ou se eles são mentira também, acho que vale a pena a gente endereçar. Então, vamos lá. Quem quer começar a falar dos mitos que a gente escuta, né, em relação às vagas afirmativas? Eu tenho uma listinha de mitos que eu vou até colar aqui, gente, que eu escrevi. Alguns mitos que eu encontrei nos treinamentos em diferentes mineradoras. E aí, se quiserem ir comentando, pessoal, mas um primeiro mito é de que as mulheres não querem trabalhar na mineração por ser um serviço pesado. E aí, gente, Mito ou verdade? é tudo mito, tá, gente? Mas como que vocês veem essas falas? Porque essas falas vêm muitas vezes de homens, e aí a gente tem que desconstruir. Esse trabalho não é só para a gente criticar, né? Óbvio que é uma postura criticável, mas assim, não é somente para criticar, mas sim para desconstruir esses mitos, indo para uma pauta positiva de como que a gente traz mais inclusão. Eu me recordo de uma mineradora que eu estava dando treinamento de lideranças, e que um dos líderes, ele falou assim que mulheres daquela região não queriam trabalhar na operação, porque a mulher sempre gosta de estar com a unha bem feita, com o cabelo bem feito, e que ali estragaria esse visual dela, então as mulheres não querem. E aí eu questionei, falei, mas esse perfil de que não topa estragar a unha no trabalho é o perfil das mulheres dessa região que aplicam para trabalho de operação? Você tem certeza? Porque será que não são mães precisando sustentar seus filhos e elas não estão nem aí para manter essa unha no dia a dia se elas estiverem com um salário adequado? Voltou. É lá, é lá. É o de lá que está interferindo. O de lá está interferindo no nosso. O de lá está interferindo no nosso. A gente está escutando tudo aqui. O de lá? Oi. Agora foi? Não, tá muito ruim. Agora foi, Léo. Então esse é um dos mitos sobre as mulheres não quererem o trabalho pesado. Quem quer comentar esse mito? Eu vou puxar esse comentário. A minha pergunta é, será que os homens também não querem o trabalho pesado? Porque acho que o que a gente mais vê hoje é aquela velha máxima, né? As máquinas estão substituindo o trabalho humano. Mas, no geral, ninguém quer mais aquele trabalho pesado. Vamos ser bem sinceros. Você trabalhar ali por 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, dentro de uma operação, ou ir para um aplicativo de entrega e ganhar a mesma remuneração, às vezes é mais confortável o aplicativo de entrega. Então, a configuração do trabalho da mineração também precisa alterar para homens e mulheres, porque nenhum dos dois públicos estão muito interessados em trabalhos braçais. Mas, por incrível que pareça, o interesse das mulheres ainda é maior do que dos homens. Por uma questão, que é o que você trouxe, que eu acho que é muito importante. A gente tem o perfil da mulher que se aplica para uma vaga operacional na mineração, é um perfil de sobrevivência, né? Ela está sustentando uma família. E a gente tem dados no Brasil que a gente tem muitas mães que sustentam suas famílias sozinhas. E elas topam atividades braçais, pesadas, e por incrível que pareça, muitas vezes a mineração não é tão pesada assim quanto em comparação com outras atividades que elas já se propuseram a fazer. Então acho que cabe uma conscientização de que o trabalho da mineração é pesado, vírgula, menos do que alguns outros mercados ou algumas outras atividades que ela vai encontrar ali na comunidade que ela está inserida. Oi. Queria trazer um ponto também para a gente pensar. Eu não acho que é só essa mulher que aplica para uma vaga na mineração. Eu não acho que é só a mulher que está lá para a subsistência. E a gente pode abrir uma discussão sobre isso, né? Eu acho que num país como o nosso, tão desigual como o nosso, isso vale para homens e mulheres, inclusive. Quando a gente fala
de posições de base, né, dentro da indústria ou de tantas outras indústrias. Mas me chamou a atenção uma coisa que o Léo falou, porque o comentário sobre as unhas e, enfim, as coisas. E é muito curioso. Eu não faço unha, né, gente? Assim, minha unha aqui nem tá pintada. Mas eu vou lá na operação e vejo as motoristas de caminhão, elas estão com umas unhas de gel desse tamanho, vermelha, maravilhosas, com um batom, com uma maquiagem. As mais vaidosas do mundo, isso né? não faz delas menos profissional ou não faz com que isso seja um demérito, né? Mas como que ainda culturalmente, porque, e aí o nosso comentário e o nosso imaginário, ele é sempre formado nesse cultural, como que é também emprestado e imputado às mulheres sempre as características ligadas à aparência. Como se isso também fosse um demérito, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe, né, é super relevante, né, e conectando bastante aqui, né. Eu tenho 3 cunhadas, a família do meu marido é de Minas Gerais, tá? E 2 delas resolveram estudar geologia. Quando começou-se essa história, né, meu sogro, que é médico, falou assim: "Mas vai estudar isso? Tem certeza?". Então você vê, já é um tema, né, uma provocação até da familiar, mas por questões culturais, né. Mas o que você vai fazer na geologia, né? Onde você vai ser geóloga? Como é que você vai atuar nisso? O que faz sentido, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa culturalmente desmistificar, né? E vem da nossa herança, né, do Brasil. Então, temos aí uma questão cultural que a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, né? E essa questão de que a mulher não quer, né, se sujar e tal, a gente tem várias meninas dentro da Ernest que trabalham no setor mineral, são chamadas de botas sujas, sabe? Porque gostam de estar no campo, sabe? Atuando ali em conjunto com as equipes, atuando ali em conjunto com os times. Então, assim, e é isso que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa, de fato, desmistificar esse contexto aí e falar que a mineração não é lugar para mulher, né? Então, é lugar para todos, né? Então, não podemos estar falando hoje nesse lugar, né? Exato. Um outro mito que existe sobre mulheres na mineração é de que para alcançar as metas de contratação ou de promoção, né, para mulheres em cargos de liderança que existem hoje em tantas mineradoras, vai ser necessário demitir os homens que estão lá. Que os homens são competentes, estão fazendo tudo certo, vai demitir eles para contratar mulher. E é um mito, porque eu não conheço um caso que foi assim. Mas essas metas elas vão sendo alcançadas durante processos normais, cotidianos de reposição de vagas. Porque os homens se aposentam, eles conseguem um outro emprego e mudam de empresa, porque há demissões por questões que os homens ali precisavam ser demitidos ou pediram demissão. Tem muitos motivos pelos quais existe uma rotatividade. E a gente vai alcançando aí essas metas, geralmente com um processo comum e normal de reposição de vagas. Mas os homens, muitas vezes, têm medo. E cria-se esse mito de que eu vou ser demitido para a empresa alcançar a meta dela de inclusão de mulheres. Então, é um mito que a gente também precisa desmistificar com esses homens que estão na mineração hoje, para que eles fiquem com o coraçãozinho mais aberto a essas metas e não com esse medo que muitos estão. Acho que a palavra medo traduz muito bem o que a gente escuta muitas vezes em sala de entrevista. E aí, igual o Léo trouxe ali, que fez alguns programas de escuta ativa dentro das empresas, lá na Yellow, como uma empresa de recrutamento, a gente escuta aquela pessoa que está pleiteando uma vaga. E às vezes, a maior parte dos cargos são cargos estratégicos, e é muito interessante porque a gente, por ter muitos psicólogos na empresa, né, a gente tem uma equipe grande de psicólogos, parece que a sala de entrevista às vezes vira um divã para as pessoas contarem os seus medos, né? E em algumas ocasiões a gente já ouviu algumas perguntas de homens dizendo assim: olha, eu queria entender, vocês estão mandando candidatas também para essa vaga? Ou são só candidatos homens? Porque eu tenho a impressão de que se eu competir com uma mulher eu vou perder, porque a empresa quer privilegiar a mulher. Então, a gente precisa ser claro o que é também uma vaga afirmativa e o que é uma vaga não afirmativa. Então, ao contratar uma pessoa para a empresa,
você tem uma cadeira disponível, ou 10 cadeiras que seja, é claro que... Oi? Você está indo? É claro que no processo de contratação, você vai ter uma cadeira, 10 cadeiras qualquer que seja, você vai ter que escolher entre um homem, uma mulher ou outra pauta qualquer que a gente definir como afirmativa para essa vaga. E aí sim, você vai ter uma vaga para uma pessoa. Uma vaga, uma pessoa. Não tem como você fazer uma vaga, duas pessoas, né? Então, nesse processo de seleção, sim, tem que ter um equilíbrio entre eles. E eu costumo dizer que, dentro de vagas afirmativas, é muito importante a gente entender que a gente está abrindo a porta de inscrição para as mulheres. Aí me pergunto, pô, Dani, mas por que é importante eu fazer uma vaga afirmativa para mulheres? A gente tem um dado lá na Yellow, que a gente acompanha já há alguns anos, que a gente bota tipo um tag no candidato. Então, a gente acompanha a vida do candidato pelo nosso sistema. E a gente consegue mapear quantas vezes ele se candidata a uma vaga e qual que é o nível de aderência das vagas que ele se candidata, gente. Isso é muito legal. E quando a gente faz esse tag para uma mulher ou para um homem, a gente tem uma média nos homens se candidatando a 2,7 vagas dentro de um período de tempo. Enquanto para as mulheres, essa média é 1,5. Ou seja, o nível de procura e de aderência de uma mulher para se candidatar numa vaga, ele é muito mais rígido do que de um homem. Então ela tem uma autoconsciência profissional sobre se ela encaixa ou não naquela vaga, e às vezes ela deixa de se candidatar em tentativa e erro, que é um comportamento mais parecido com os homens, que esse dado nos traduz isso. Então quando a gente tem, porque a gente faz, a vaga a gente pode buscar a pessoa por candidatura ou por um hunting ativo. Então, quando a gente aproveita candidaturas, a gente tem um aproveitamento muito maior de mulheres do que de homens. Porque o nível de aderência dos homens é mais baixo. Eles gostam da tentativa e erro. Isso é um comportamento que a gente mapeia por esse tagueamento do candidato. Então, é um dado que traduz um comportamento. Então, se a gente fala essa vaga é afirmativa para a mulher, a gente incentiva um público que é talvez um pouquinho mais acanhado da tentativa e erro a se candidatar para aquele grupo de vagas. Gente, estão tentando me silenciar o tempo todo. Mas é curioso porque isso é um fato, né? Você mesmo trouxe um dado, os estudos mostram, e a gente fala muito sobre a síndrome da impostora, a Dani já falou aqui hoje também, mas a gente não pensa o contrário, que também é um dado, gente. Sim, as mulheres se candidatam menos, mas também é uma resposta ao estímulo contrário, né? Primeiro que tem uma base de não estímulo. E aí, se a gente for olhar na educação de meninos e meninas, né, ao quanto de diretismo você vai colocar à frente as situações, né, quão direta você vai ser e quanto você vai acreditar em você, mas tem um efeito contrário, que é assim, não é que a gente não acredita na gente e ponto, por nós mesmas. A resposta que vem de lá constrói uma ambiência e um ambiente onde a gente não se sente tão segura. Também é um processo pensado. E também é um processo construído para que seja assim. Então, você tem um estímulo, que é um estímulo que te desestimula. Né? Não é assim, eu não acredito em mim e ponto. É isso. E eu estava falando até com Dani também sobre um caso de um cliente também que a gente estava conversando e que a mulher se candidatou para a posição, conseguiu a posição dentro do contexto do negócio, tá? E aí ela tinha um chefe que a minava constantemente, né, para testá-la se ela estava apta a continuar ali naquela posição. Então, ele testava horário de trabalho, testava trabalhar final de semana, sabe? Testava competência, testava viagem. E chegou uma hora que ela falou, cara, eu não preciso disso, sabe? Eu não quero mais isso, né? Então, ela mesma falou, você está fazendo errado, sabe? Você criou uma vaga afirmativa, trouxe uma mulher para esse lugar aqui, pelas minhas competências que eu tinha, mas você está tentando me tirar desse lugar, né? Então, como é que a gente trata esse tema, né? Esse tema, de fato, da inclusão. Então, não é só colocar a vaga afirmativa, mas como é que você trabalha isso, se você vai ficar testando esse lugar aí também, né? Inclusive, quando você diz que é muito tênue a linha
da forma como a gente faz, inclusive, dentro das empresas. Porque eu te contratei porque você é mulher ou porque você é mulher e competente. E tem todos, sim, e checa ali tudo para estar nessa posição, né? Também tem uma narrativa que faz acreditar que as vagas são ocupadas só pelo gênero. E aí, se for só isso, eu sempre brinco, eu falo, tem gente que fala, eu não quero ser contratada só porque eu sou mulher. Eu quero, cara. Sabe por quê? Porque eu passo por uma série de coisas porque eu sou mulher, não tão legais assim. Então, sim, vai ter vaga afirmativa e as pessoas vão entrar e vão ocupar esses espaços. Até porque, gente, falar de vaga afirmativa, nós homens, a gente está se aproveitando de vagas afirmativas, ó, há décadas. Só que elas são veladas, elas são invisíveis, ninguém fala que é afirmativa. Mas quando você vai contratar só homem, porque esse é o tipo de trabalho que você acha que é para homem, você está fazendo uma vaga afirmativa. Total. E identitária, como se fosse só o contrário, né? Exato. O problema é quando tem o pensamento que essa vaga é para mulher, mas vaga para homem, porque criou-se um imaginário que aquela vaga ela deveria ser masculina, ninguém fala que ela é uma vaga afirmativa e ninguém se incomoda com ela acontecendo. Agora, um outro mito, gente, um terceiro mito relacionado às mulheres na mineração é o mito que eu chamo de gravidez coletiva. Eu já escutei algumas vezes homens na mineração falando, nossa, mas a gente começa a contratar mulheres aí para operação, e se todas as mulheres da minha equipe engravidarem ao mesmo tempo? Gente, mas o que está acontecendo nessa mineradora que todas as mulheres engravidam ao mesmo tempo? Eu nunca vi isso acontecer na vida. E aí eu já perguntei para alguns desses homens assim, mas você já viu um caso? Não, mas é possível acontecer. Obrigado. Não, mas eu já vi isso acontecer. Ó, desculpa, não, eu nunca vi acontecer, mas é possível. Assim como é possível que todos os homens da sua equipe se acidentem ao mesmo tempo. Assim como é possível que todos peguem dengue ao mesmo tempo e você fique sem ninguém para trabalhar. Mas você tem medo disso? Não, não tenho. Ah, então a probabilidade quase impossível, você só tem medo se ela tem relação com gênero. Se ela não tiver relação com mulheres, você não tem medo dela, né? Então a gente tem que desconstruir essas questões. E aí eu pergunto a Ana, porque a Ana tem 26 anos de mineradora. Então você já está respondendo o que eu ia falar, que é assim, você tem 26 anos de mineração, né? Você já viu alguma equipe com um número razoável de mulheres que todas engravidaram ao mesmo tempo? Não, né? Tá respondido. Ou mesmo que engravide, gente. Até porque, se a gente for pensar, né, em quantas mulheres tem, a gente ainda está falando de número muito pequeno. Mas a gente também não pode ver, e aí eu vou falar de um lugar que não é o meu, gente. Eu não tenho filhos, mas tenho várias pessoas na minha equipe que têm filhos. E a gente não pode achar que mesmo que essas mulheres estejam maternando aí todas ao mesmo tempo, isso seja um impeditivo na carreira ou que elas vão entregar menos. Está muito provado que não, né? E também é um processo que, de novo, a gente vai falar de maternidade, mas você mesmo deu o exemplo de uma empresa que enxerga isso como uma parentalidade, porque alguém está tendo um filho e envolve outras pessoas, né? Não pode ser um impacto sobre a mulher, embora ainda seja, e a gente tem que falar da realidade. Eu ainda gosto de trazer o ponto da maternidade, da gente entender qual que é o benefício de ter uma mãe na equipe. Eu acho que às vezes a gente passa por despercebido nisso, dizendo o seguinte, ela tirou uma licença de 5, 6 meses e eu perdi a atividade dela aqui. Mas eu ganhei uma mãe para a equipe que eu não tinha uma mãe antes. Gente, eu tive essa bênção de ter mães na equipe de primeiro filho, trabalhando na nossa equipe lá na Yellow, e o retorno delas pós-licença, a performance foi maior do que pré-licença. E isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente fica pensando, perdi a pessoa durante 6 meses, mas ela volta com a garra, com a força tão diferente, que eu até recomendo que outras engravidem também, porque valeu muito a pena, né? O papo tá bom, mas chegaram várias perguntas, a gente pediu e elas chegaram. Eu vou endereçar aqui as perguntas. Tem umas perguntas bem interessantes, direcionadas, e uma delas eu achei
ótima. Vocês têm acompanhado a jornada da equidade da mineração em outros territórios fora do Brasil? Se sim, podem compartilhar as principais diferenças de desafios que são enfrentados? Bom, vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de uma empresa multinacional, que é a que eu trabalho, que tem operações em diferentes lugares, né? Acho que tem uma centralidade, se você pensar numa espinha dorsal, de desequilíbrio, mas tem uma diferença de que desequilíbrio é esse, né? Se você olhar quando a gente olha, por exemplo, no nosso caso, para as operações na América do Sul, a gente vai ver essa questão do gênero e a questão do machismo muito forte, ainda muito na base da discussão, né? A gente ainda só está discutindo isso. Quando eu olho lá na América do Norte, o pêndulo muda um pouco, né? Você já tem um leque maior de discussão. Ainda discute o gênero, mas já discute mais LGBTQI+, que a gente discute menos. Eu estou falando de novo, gente, do negócio onde eu estou, né? E se eu for para uma operação, por exemplo, a gente tem uma operação num país africano, muçulmano. Aí eu tenho também um pêndulo completamente diferente, de raça, de religião, né? Então, é diferente? Eu acho que a convergência é a falta de equilíbrio. A diferença são, de fato, as coisas que culturalmente acabam se impondo nos países, né? Eu, como consultor, eu acabo atuando com empresas que também estão em diferentes países e tendo que direcionar algumas soluções aí para diferentes países. O que eu tenho visto é que a pauta de gênero, ela está caminhando, mesmo que em momentos diferentes, mas ela está caminhando em diferentes países, em todos os países praticamente. Agora, quando a gente vai para outros grupos minorizados, muda bastante. Por quê? A composição racial muda muito de um país para o outro. Na América Latina mesmo, você vai para países que não são o Brasil, você vai para o Chile. O Chile tem uma população negra muito pequena, só que tem uma população que eles chamam de pueblos originários, que são os povos indígenas, que ali é muito maior do que no Brasil. Então, eles têm um olhar diferenciado para a inclusão dessas pessoas. A pauta LGBT, QIAP+. Você vai no Peru, é um tabu gigantesco e as empresas, as mineradoras têm muito receio de trabalhar esse tema lá, enquanto no Brasil, em outros países, enquanto no México, no Chile, já trabalham com mais tranquilidade ou pelo menos com menos dificuldade. E pessoas com deficiência, tem países como o Brasil que tem algumas leis para garantir a entrada das pessoas com deficiência no mercado, mas tem outros que não têm, então muda também a questão legislativa. E só para complementar, eu trouxe isso na pesquisa do IN no ano passado, né? Quando a gente fala de Canadá e Austrália, que são polos, né, de mineração, a gente vê muito mais mulheres em posições de liderança, né? Então, a gente tem aí um setor nessas localidades onde a mulher já alcançou aí um outro patamar e você tem muito mais mulher, não só em posições de liderança, mas também na operação, tá? Então, aí você tem um outro, como a Ana falou, um outro olhar, né, que você começa a olhar para outras questões que não mais a questão só de gênero, né? E na América Latina, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, porque a gente tem países ainda extremamente machistas, né, e que a gente ainda não consegue ter esse olhar de forma equitativa para gênero, né? E nem para outras questões que a gente fala de diversidade, mas ainda assim é muito difícil. Então, são países onde a gente está começando ainda algumas discussões sobre esse tema. E ainda com muito cuidado, sabe? Tem países em que a licença maternidade é muito menor que no Brasil. E aí é muito mais difícil para uma mulher que quer ser mãe queira trabalhar numa mineradora em que ela vai estar longe de casa e tudo. A legislação ainda não permite. Eu tenho uma pergunta ótima aqui. O que vocês dizem sobre o rótulo de uma mulher que ocupa cargo de liderança no setor mineral, mas se comporta de forma masculina para impor respeito? Quem quer responder? Dani? Eu vou me arriscar nessa. Dizer que o machismo não é masculino. O
machismo ele é um comportamento que pode estar sendo repetido por homens ou mulheres. E esse comportamento de autoritarismo, né, isso a gente também vê em outras pautas, e às vezes até em homens também, isso daí é o tipo de comportamento de quem não só tem ali um pouquinho do que vocês falam da síndrome do impostor, mas que está num cargo provavelmente por, vamos dizer assim, por função e não por liderança. Então, nesse tipo de situação, eu acho que cabe o RH trabalhar mais perto. E é por isso que eu reforço tanto que não cabe somente a gente abrir a porta para contratar melhor. A gente precisa acompanhar e garantir que a porta de saída também está bem estreita, bem fechadinha. Eu vou complementar um pouco com a minha vivência, esses anos todos dentro da indústria, para dizer o seguinte. Eu concordo com você. Acho não, né? O machismo ele não tem gênero. Somos todos frutos de uma mesma cultura e somos criados sob esses valores. Dito isso, eu queria dizer uma outra coisa que é assim. Hoje, 2024, a gente está aqui falando sobre isso. As empresas têm programas. Você tem, como você falou, um RH muito mais focado e olhando para essas questões, apoiando, desmistificando, trabalhando vieses. Mas ainda hoje, eu honestamente tendo num primeiro momento a julgar menos esse comportamento das mulheres dentro dessa indústria. E aí eu vou falar da minha experiência que eu nunca tive, por exemplo, uma liderança feminina nesses anos todos. Então, com quem eu aprendi a ser líder? Eu aprendi a ser líder com homens. Aprendi coisas muito boas e repeti comportamentos muito ruins, dos quais eu não tenho nenhuma vergonha de ter feito, porque era o que estava disponível para mim, mas que hoje, com a consciência que eu tenho, me permite não ter mais. Mas essa consciência, eu acho que é uma consciência muito nova, de 15 anos para cá. Tem uma outra questão que existe uma questão de conformidade, né? A água ela vai se conformando no ambiente que ela está. E é assim no comportamento humano. Você precisa se conformar para ser aceito. Foi assim durante muito tempo, né? Então, esse comportamento masculino, ele também foi necessário e foi requerido para que mulheres alçassem posições de liderança, né? Hoje, que bom que a gente pode fazer diferente, que a gente pode ter as coisas boas, até porque essa coisa, né, do comportamento masculino e do comportamento feminino também são inputs que são criados culturalmente. Mas, mesmo se valendo deles, acho que é importante a gente não esquecer disso, porque se você... acho que a história de muitas mulheres que estão aqui, de muitas que eu posso contar, se você não se parecesse, você não ia conseguir trilhar esse caminho. Hoje a gente pode parecer quem a gente quiser, mas nem sempre foi assim. E nem todo lugar ainda é. Exatamente. Queria concordar com o que você falou, assim, a gente tomar cuidado com o julgamento. Porque, gente, as mulheres podem estar com esses comportamentos que, adorei, esse comportamento não é masculino ou feminino, né, gente? É comportamento. E tem mulheres que vão estar com esse tipo de comportamento, porque esse é o comportamento dela, sim. Porque são características dela. E estão achando que isso é masculino. Mas não, é o comportamento dela e ela é mulher, então esse comportamento duro ou o que seja, é o comportamento feminino, porque tem uma mulher ali exercendo. Mas pode ser natural dela, o jeito dela, ou pode ser que ela está realmente se esforçando para ter esse comportamento que ela está entendendo que é o que ela precisa para alcançar essas posições. Nos dois casos não vamos julgar, porque assim, se for natural dela, ok, é o comportamento dela. Se não for, gente, imagina o esforço que ela está fazendo para isso. É assim, chato pensar que ela está tendo que fazer esse esforço, sabe? Agora, pensa uma coisa, nós temos uma indústria que ainda na sua base tem um comportamento de comando e controle, gente. Exatamente. O que se espera de um líder de comportamento de comando e controle? A gente tem que julgar o sistema que está fazendo ela achar que ela precisa ter esse tipo de comportamento, e não ela por estar vendo como a oportunidade de ela alcançar uma promoção ou manutenção daquela posição dela. Por mais que hoje ela possa ser diferente, mas talvez ainda está dentro dela o sentimento de que ela só vai conseguir aquele espaço se ela se mantiver
agindo assim. Outra pergunta: como desmistificar o medo dos homens de serem substituídos por mulheres com o aumento da equidade em todos os campos de trabalho? Quer responder, Dani? Posso falar sobre esse tema também. A gente tem trabalhado muito sobre isso, né? E tem trazido muito os homens para o centro dessa discussão. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, quando eu falei aqui que aqui não é sobre apontar dedos, mas trazer, né, para junto nessa discussão, eu acho que é justamente para a gente começar a desmistificar esse mito, né? Porque isso não é uma realidade, né? Eu acho que assim a gente as mulheres não estão ali para ocupar o lugar dos homens, né? Mas a gente está ali e construindo um lugar de competência, né? Não é de gênero, né? Mas a gente tem que ter um olhar de contratação, de alocação, mas por competência e não por gênero ou por qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar, o homem tem que ter um pensamento um pouco diferente dentro desse contexto, né? Não é pensar em, não, as mulheres estão aqui para tirar o meu lugar, ou existem vagas afirmativas, como a gente já falou, para que aí vão substituir os homens por mulheres agora na organização, né? Não é essa a discussão, mas é uma discussão de contratação e de alocação por competência, muito mais do que uma discussão de gênero, aí eu acho que nesse contexto, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar e a trabalhar, tá? Eu gosto muito de desmistificar qualquer coisa com dados, porque os números eles não mentem, né, gente? Então, quando vem esse tipo de fala, de assim, agora a gente vai promover só mulheres, eu pergunto para os homens, e isso já rolou em alguns casos mesmo, inclusive mineradora, homens falando que agora só estão contratando mulheres para liderança, e eu falo assim, então vamos listar quem foram as últimas pessoas promovidas aqui nessa planta que vocês conhecem, e eles começavam a listar um monte de homem. Aí tinha assim, 2 mulheres, e o resto homens. Então não está bem o que vocês estavam imaginando, não é verdade? Aí eles têm que reconhecer. Então a gente diz, porque às vezes fica um imaginário por causa da meta, e esse imaginário ele não condiz com a realidade. É um medo mesmo, uma impressão. E aí quando a gente traz para o real, vamos listar, vamos olhar número, vamos analisar, a gente vai tirando esse mito. Então, eu acho que é número, gente. E a gente sabe que o número das mulheres na mineração, em qualquer tipo de representatividade, está baixo. Então, a gente desmistifica qualquer medo deles e mostra que tem que aumentar. Bom, chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer um mix dela, né, que é sobre como identificar um ambiente que é tóxico, né? Imagino que seja um ambiente que não é favorável para as mulheres. E aí, né, eu queria lembrar que a gente do IN, a gente tem uma cartilha que ela passa essa orientação, né, para a prática de como evitar o assédio moral, sexual no ambiente de trabalho. A gente tem vários cases, um super relatório da Rio Tinto, acho que já faz 2 anos, né, que eles vieram a público contar uma pesquisa, um levantamento que eles fizeram no ambiente de trabalho em todas as unidades, né, trazendo à luz uma realidade que várias mulheres enfrentam, né? Então, como que a gente identifica, né, e também elimina esse ambiente tóxico? Eu vou trazer um case aqui, tá? Que é um case real de uma empresa que a gente trabalhou e muito buscando essa questão de como é que a gente pode tratar determinadas questões e que veio por um canal de denúncia, né? Em que as mulheres estavam indo ao toalete, o toalete ficava na frente onde passavam assim os caminhões, sabe, dentro da operação, e cada vez que a mulher saía do banheiro, alguém fazia fiu-fiu, né? Então, que é um ambiente mais desagradável do que esse, né? Então, as mulheres começaram a fazer denúncias e pedir para o RH, né, para o líder da operação, para, olha, será que existe uma oportunidade, uma possibilidade de reposicionar, né, esse container onde ficam os toaletes para outra localidade? Porque claramente isso não foi pensado. E assim, não foi pensado, mas também tem uma postura masculina aí que não deveria estar fazendo mais isso, né, dentro do contexto do negócio. Então, tem uma questão cultural que precisa ser trabalhada, né, de conscientização ali desses homens, né, e porque não é só tirar o banheiro daquele lugar,
Mas tirar o banheiro do lugar ajuda? Pode ajudar, mas isso não é a solução, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco nessas questões, mas isso aí são exemplos claros que a gente tem, eu acho que dentro do setor, e tem N outros setores, tá, gente, que a gente tem esse mesmo problema, mas que precisam ser, sim, tratados. Mas também num viés de conscientização, num trabalho de cultura organizacional, sabe? Isso precisa muito ser pensado e trabalhado. Até porque, né, Dani, você traz esse exemplo que é um exemplo muito claro e óbvio, mas a gente pode trazer exemplos que são exemplos muito sutis. Eu acho que a sutilidade ela é muito violenta também, quando a gente fala da toxicidade de um ambiente, porque a sutilidade é muito difícil de você provar, é muito difícil de até você identificar que você está sob uma situação que é uma situação, sim, muitas vezes assediadora na sutileza, e conseguir endereçar isso, né? Da forma como os programas e os canais de compliance e todas as questões de governança das empresas hoje fazem. Então, tem aquilo que é quase caricato, mas tem aquilo que é muito refinado. O assédio refinado, ele é muito violento. E tem uma outra pauta também que eu acho que é importante, não só do ambiente tóxico, mas quando a gente tem um ambiente saudável. Como que eu promovo um ambiente saudável? Se a gente está falando de resolver os problemas, e isso é muito importante a gente resolver os problemas, mas eu preciso reforçar também os comportamentos positivos. E uma forma de eu mostrar que eu tenho um ambiente saudável, se eu quero ampliar o número de mulheres na minha equipe, é através do processo seletivo. Então, a jornada da candidata no processo seletivo, ela precisa ser pensada de uma forma onde eu consigo transmitir a ela de que o ambiente que ela vai ser inserido é um ambiente saudável. Então, o que muitos candidatos falam com a gente e como a gente traduz isso no nosso entendimento eu tomei uma decisão por trabalhar naquela empresa por prova social. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa igual ao candidato, eu tenho ali um espelho, né, uma similaridade entre perfis, eu consigo sim reforçar que o meu ambiente é saudável. E aí, de novo, eu amplio melhor a minha porta de entrada. E é isso, então, vamos fazer isso de forma prática. Como que eu faço isso? Gente, se você está trabalhando, querendo contratar mais mulheres, é impossível contratar mais mulheres se eu não tenho mulheres no processo de decisão das contratações. E isso não cabe unicamente ao RH, que já é uma área de maioria feminina, mas às áreas técnicas também, as áreas de operação. Então, se eu tenho mulheres na minha área de operação e eu quero contratar mais mulheres, elas precisam participar do processo seletivo. Elas precisam participar e ser prova social de que aquela empresa, aquela mineradora, não só contrata, retém, mas cuida das suas mulheres também. Eu tenho uma pergunta que veio lá do Pará para a Ana, que é para poder deixar um pouco a gente navegando, né, como é que é alimento para o pensamento. Uma mulher lésbica, não binária, bastante masculina, pode participar de uma vaga afirmativa para mulheres? Há, de alguma maneira, uma restrição a esse tipo de perfil por ser muito mais alinhada ao universo masculino, teoricamente, ocupando espaço específico às mulheres? Vou responder evocando... Não, tá vendo? De novo. Começou. Vocês estão ouvindo? Ah, então o meu que desconectou. Eu vou responder voltando no início da sua pergunta. Você repete para mim, você fala, pode uma mulher, né? Isso. Uma mulher lésbica... Não, ok. Eu acho que aí está dito, gente. Mulher. Está respondido, né? E eu acho que assim, hoje a gente tem um patrulhamento, e é uma coisa para a gente pensar, um patrulhamento muito grande dentro do grupo de mulheres do que é uma mulher. Né? Definindo-se o que é uma mulher, como é uma mulher. A gente viu essa discussão toda aí nas Olimpíadas, por exemplo, recentemente, que do alto de um processo que eu acho que é um processo excludente, um processo que não inclui, que é exatamente o oposto do que a gente está dizendo, um grupo de mulheres definir o que é uma outra mulher, né? Então, é claro que pode tudo, né? Eu acho que
pode o que a gente quiser, desde que os ambientes, claro, estejam prontos para isso. É aquilo que a gente falou de mulheres são muitas, né? Eu sou um homem gay. Vocês acham que eu não fui beneficiado por ser homem, porque eu sou gay? Óbvio que vai existir questões da homofobia contra mim. Mas eu fui beneficiado por um sistema machista que beneficia homens. Minha carreira foi mais facilitada do que as mulheres que se formaram comigo. Então, essa mulher lésbica, ela certamente sofreu os efeitos do machismo, Sim. enquanto eu não sofri. Então, sexualidade, expressão, nada disso traz tanto impacto quanto o gênero. E a gente não pode, acho que a gente tem que ter em mente isso, né? Separar, exclui e enfraquece. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Muito, muito. A gente está caminhando para o final. Chegou uma pergunta aqui que me deixou bem surpresa, que eu acho que a gente não deve ter respondido, questionamento. Mas eu acho que vale a pena a gente fechar, né, o painel com ela e vocês responderem. E lembrando que, na sequência, a gente vai ter a premiação do IBRAM e a premiação do MINA, a partir das 18 horas. Então, não deixem de comparecer. Quem está aqui, dá uma saidinha, mais volta. Vamos lá para a última pergunta, que a gente está caminhando mesmo para o final. Mas qual é o papel dos homens na garantia da equidade? Chegou essa pergunta e eu tenho que fazer ela. Gente, então, eu acho que a gente trouxe aqui, né, vários aspectos sobre mitos, né, sobre a importância do homem, mas o homem ele tem um papel aí de sponsor muito grande dentro desse contexto, né, de apoiador, de converter outros, né? Porque a gente já falou aqui do grupo dos convertidos, né? Que já tem um papel fundamental, já apoiam a causa, já atuam na causa de uma forma muito clara, né? Trazendo vagas afirmativas, fazendo mentorias, atuando aí com mentorias femininas, né? Mas eu acho que aqui é um chamado para que os homens realmente auxiliem aí as mulheres das suas equipes, né, nesse processo aí de desenvolvimento das suas carreiras, tenham mais flexibilidade, auxiliem no processo de desenvolvimento de políticas e práticas, de fato, que sejam inclusivas dentro do contexto do negócio, né? Mas tem todo aí um contexto que a gente vem falando e vem trazendo, até para desmistificar um pouco esses vieses aí que existem sobre as mulheres dentro do setor mineral, né? Então, a gente tem um papel aí de fundamental dos homens nessa jornada, né? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta e vou dizer o seguinte: Daniel, qual que é o seu papel na inclusão de mais mulheres na mineração? Eu estou aqui representando uma classe de homens e eu posso dizer e me colocar como exemplo para essa classe. Eu tenho uma empresa de recrutamento e nós optamos por patrocinar uma causa. E patrocinar uma causa, quando a gente fala de sponsor, né, a tradução para o bom português é um patrocinador, é envolver energia e recurso para que isso aconteça. Então, eu não consigo imaginar o papel do homem sendo um papel passivo. O homem, na inclusão e na equidade de mulheres no mercado de mineração, ele precisa ter um papel ativo. Ele precisa patrocinar, seja com recurso, seja com a energia, seja com intenção, consciência. E ele precisa entender que isso traz, sim, benefícios para ele, para a empresa onde ele está alocado e para a sociedade da qual ele faz parte. Bom, gente, eu vou ser bem direta. Para mim, o papel do homem é igual ao meu papel e é igual de qualquer cidadão. Acho que é olhar para uma sociedade e construir uma sociedade onde um grupo não se imponha sobre o outro. E eu vou só completar, porque eu acho que já foram ditos aqui vários papéis do homem, né? Então não é qual é o papel, quais são os papéis. E um que eu acho fundamental, que a gente tem que se responsabilizar por barrar os comportamentos machistas dos nossos pares. Porque, de novo, homens escutam muito outros homens. Então, o homem está discriminando na equipe, está assediando, está fazendo piada que não deveria mais fazer, não está considerando mulheres para promoção. Você, homem, está percebendo isso? É seu papel falar com o seu par. Cara, mas por que você nunca contrata uma mulher?
cara, por que nessa promoção você está considerando só o fulano e o Beltrano e não e aí o nome da mulher da equipe também? Então, cara, essa piada não cabe mais. Olha, não faz isso não. Ou tá vendo aquilo que aconteceu na sua equipe? Aquilo é assédio. Isso não rola. Então, o homem ter atenção e ajudar os outros homens que estão menos letrados a também enxergarem o que ele já está enxergando, eu acho que é um papel fundamental para a gente ter mais equidade nas empresas. Com certeza. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Todas. Léo, Ana, Daniela, Daniel, né? A presença da diretoria ali do Human Mind em peso ali na frente, né? E convidar aí para vocês acompanharem as nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, gente.